pessoal, tudo bem? Passando aqui hoje, em especial, para falar um pouco de uma condição que muitas vezes é manejada de forma errada e que muitas pessoas não conhecem, que é a superdotação. Crianças com altas habilidades. O que seria isso? A primeira coisa que a gente tem que entender é que não existe um consenso na literatura em relação à definição de superdotação. É um assunto polêmico que envolve controvérsias. Mas, na verdade, existem várias teorias criadas nos últimos anos que explicam a superdotação. Por exemplo, existe a teoria triárquica de inteligência, existe a teoria das inteligências múltiplas e existe uma teoria mais aceita hoje em dia, que é mais usada para o diagnóstico de superdotação, que é a teoria dos três anéis, criada por Joseph Renzulli, que é um psicólogo americano que estuda superdotação há anos. Segundo Joseph Renzulli, a superdotação ela é caracterizada pela interseção de três anéis, que são basicamente as três características principais da superdotação. O primeiro anel é uma habilidade cognitiva acima da média numa determinada área, o segundo anel é a criatividade e o terceiro anel, o alto nível de motivação com aquela determinada tarefa. Ah, Daniel, não entendi nada. Calma que eu vou explicar. Primeiro anel fala de habilidade cognitiva acima da média. O que seria isso? Isso envolve várias coisas, tá? Pode ser uma criança com uma habilidade cognitiva na parte da linguística acima da média, é uma criança que é muito boa em matemática, ou uma criança extremamente boa em história, em português, ou até mesmo uma criança que é boa na parte psicomotora, que se dá bem em todos os esportes. Esse é o primeiro anel. O segundo anel envolve a criatividade. O que é criatividade? É a flexibilidade cognitiva, a fluência de pensamento e a originalidade. É uma criança que pega as coisas no ar, por exemplo, e te dá várias formas de resolver aquele problema que normalmente todo mundo está com dificuldade. E por fim, o terceiro anel, que é o alto nível de motivação com aquela determinada tarefa. Ela tem que colocar tudo em prática, seja pelo alto envolvimento que ele tem com aquela tarefa ou pelo alto engajamento. Por isso que é muito comum o pai chegar aqui e falar assim, olha, ele fica 6, 7 horas estudando matemática, ou ele fica 6, 7, 8 horas jogando futebol, ou ele se envolve tanto naquilo que ele fica, por vezes, 3, 4 horas falando daquele assunto. Por isso que muitas vezes a criança até é vista como chata. Tá bom? E o que a gente chega de conclusão disso tudo? E esses conceitos aqui são até semelhantes aos conceitos de superdotação brasileira, que envolve 6 características isoladas ou combinadas. Mas, enfim, o que a gente conclui nisso tudo? É que não necessariamente uma criança superdotada tem que ter o coeficiente de inteligência acima da média, que seria acima de 130. O normal seria entre 70 e 130. Abaixo de 70, lembra? Muito compatível com deficiência intelectual. Acima de 130 seria um QI acima da média. Não necessariamente uma criança superdotada tem que ter um QI acima da média. Realmente é uma criança que tira notas muito boas, apresenta um amplo vocabulário, não necessita de muita repetição de conteúdo, memoriza com muita facilidade, às vezes páginas de livro, gosta do ambiente escolar, é perfeccionista, é uma criança que tem realmente muitas qualidades, mas ela também tem dificuldades, principalmente na área socioemocional. Por exemplo, criança superdotada tende a ter as emoções afloradas. Ele sente muito mais as coisas quando se compara a outras crianças. Quando estão felizes, estão muito felizes. Quando estão tristes, estão extremamente tristes. São perfeccionistas, não gostam de errar, não admitem aprender e não entender, não gostam de perder competições. São crianças que se cobram constantemente, por isso que choram muito, se frustram com facilidade. E o que fica no nosso imaginário é que essas crianças, elas não precisam de um acompanhamento educacional especializado, mas o que a gente vê nos livros é justamente o contrário. Crianças superdotadas que não são manejadas adequadamente no ambiente escolar vão evoluir com muitas dificuldades, que variam muito. Desde o tédio na sala de aula, porque não aguenta mais ouvir aquela repetição, já acabou o dever, já entendeu aquilo, até a bagunça e o desinteresse escolar.
E esse alto nível de motivação muitas vezes até confunde com a hiperatividade do TH e o hiperfoco com a característica do autismo. Então, realmente existe um lado muito bom, mas a gente tem que incentivar outras áreas também. A criança pode ser muito boa em matemática, ganhar várias competições, mas não sabe nem amarrar o sapato. Então é fundamental os pais, os professores, terem um certo cuidado também na hora de manejar a criança. Ah, se é superdotada, tem que ser boa em tudo. Se não for bem numa área, não é superdotado. E isso torna um ciclo vicioso que você até questiona a superdotação da criança. Ela mesma se questiona. Então, realmente os pais e os professores têm um papel muito importante no aprendizado, no processo de aprendizado dessa criança. Mas eu não vou me estender muito não, as características principais são essas, e eu estou usando aqui o Instagram como forma de divulgação. Lembrando que o Instagram não é o meu trabalho. Eu gosto de postar as coisas de vez em quando, me preocupo em divulgar o conhecimento aqui, mas por isso que eu não posto tanto, porque realmente eu não uso isso como trabalho. Aí as pessoas ficam falando, você tem que postar mais, você tem que colocar mais, mas eventualmente eu não vou ter tempo. Meu dia a dia aqui, o meu trabalho é o meu dia a dia com as crianças. Tudo bem? Mas espero que tenham gostado, grande abraço e até a próxima.